linhagem. Constantino, compromisso e controvérsia. Episódio número 1. À medida que rastreamos nossa linhagem espiritual nos primeiros séculos, encontramos a igreja cristã com uma religião maligna. Ela não era popular. Muitos dos cristãos dos primeiros séculos pagavam um preço alto por sua fé, com suas vidas. O Coliseu em Roma é hoje uma confirmação desse fato. Sob a Roma pagã, a igreja cristã lutou sozinha. Mas uma coisa era certa: a intensidade da perseguição manteve a igreja livre dos nominais e dos cristãos mornos. Se você fosse um cristão, você tinha que ser por completo, não havia meio termo. Mas no quarto século, um evento aconteceria que mudaria tudo dramaticamente. A conversão de Constantino mudou o curso da história por todo o cristianismo. E as raízes disso vêm aqui para York, Inglaterra. Em 306 d.C., Constantino foi decretado imperador aqui. Seu pai, Constantinus, foi na Grã-Bretanha em 305-306 d.C. e Constantino esteve com ele até a sua morte. Ele foi então declarado imperador, mas isso não aconteceu de maneira suave. Houve reivindicações para o império de Licinius e Maxentius, e foi antes da batalha contra Maxentius que Constantino sentiu que precisava de mais ajuda do que somente os soldados que ele tinha, então ele buscou a ajuda de Deus. Ele acreditava que havia visto uma cruz no céu e ter ouvido as palavras: "Por este sinal você deve conquistar." E ele tomou isso como um sinal para se converter ao cristianismo, e uma grande mudança começou a ocorrer. Roma passaria de pagã para papal, do paganismo para professar o cristianismo. Muitos historiadores debatem sobre a autenticidade da conversão de Constantino. Era uma convicção bíblica profundamente enraizada ou era uma estratégia política para manter o império dividido em conjunto? Uma coisa é certa: depois da sua conversão, práticas penetraram na igreja que anteriormente não existiam. Templos que eram pagãos se tornaram cristãos. O panteão em Roma foi transformado em uma igreja cristã e os nomes dos deuses foram mudados para santos cristãos. Por exemplo, Júpiter se tornou São Pedro, e a lista continuou. Bem, alguns ficaram felizes com essas mudanças e deram boas-vindas à ausência de perseguições e aos seus novos status. Tiveram muitos cristãos em toda a Europa que resistiram a essas mudanças. Para estes, a perseguição continuou, por estarem fora da linha com a Igreja Mãe. Eram esses cristãos que estavam mantendo a fé pura apostólica, que foi transmitido para eles ao longo dos anos. Havia vários grupos de pessoas espalhadas por toda a Europa, no norte da Itália, no sul da França, na Grécia Celta e na Grã-Bretanha e em vários outros lugares. A Bíblia se refere a eles como a Igreja do Deserto. Em Apocalipse capítulo 12, versos 6 e 14. Eles nem sempre foram os maiores, nem sempre foram os volumosos, mas Deus sempre teria um povo que seria verdadeiro com ele e fiel à sua palavra. E a partir deste ponto, dois ramos da igreja emergeriam: a reconhecida, a convencional, mas a igreja comprometida, e a perseguida, sempre a menor, mas a igreja pura. A pergunta para nós hoje é: qual dessas duas fazemos parte? Podemos nunca comprometer a verdade pela popularidade? Podemos ser fiéis a Deus e à sua palavra, não importa qual seja a situação?